Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro. Como os irmãos bem sabem, nós estamos já há um bom tempo estudando a primeira carta de Pedro e hoje nós iremos dar continuidade. Capítulo 3, hoje apenas um verso, né? Nós estudamos aqui numa reunião de homens e hoje nós iremos relembrar o que esse verso da palavra de Deus nos ensina hoje, mais especialmente dirigida para maridos, não é isso? É o que o texto vai nos ensinar. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7 apenas. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Glória ao Senhor. Ó Pai, em nome de Teu bendito Filho Jesus Cristo, é que nós estamos aqui nesta noite diante de Ti, Senhor, para prestar culto ao Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para considerar quem Tu és, para reconhecer quem Tu és. Ó Deus, para manifestar, Senhor Deus, publicamente a nossa adoração a Ti, a nossa ações de graça, a nossa dependência Tua. Ó Deus, para reconhecer, Senhor, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Tudo isso apesar de nós mesmos, Senhor. Pois nós sabemos, ó Senhor, que nós não somos merecedores, ó Pai. Mas o Senhor, apesar de nós, por Tua graça, bondade, amor, Tu tem nos amado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E tem nos chamado para um relacionamento íntimo e pessoal contigo. Bem como também, Senhor, a cada culto, no Teu santo dia, anelamos por ouvir a Tua voz a falar ao nosso coração através da Tua palavra que é lida, Tua palavra que é explicada, que é ensinada, que é aplicada, Senhor Deus, em nosso coração. Temos reconhecido, Senhor, que a Tua bondade tem nos acompanhado, pois ao longo de todo esse tempo, Senhor, Tu tens nos ensinado, Tu tens nos dado o entendimento da Tua verdade, Tu tens se revelado a cada vez mais para nós, bem como também a Tua vontade para a nossa vida. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Mas também, Senhor, queremos nesse momento pedir ao Senhor Teu auxílio, a Tua ajuda, Senhor. Que por mais uma vez Tu seja gracioso e se agrade, Senhor, de falar com o Teu povo nesta noite. Sobre assuntos, Senhor Deus, práticos, objetivos, implicações ao Senhor que demanda da salvação. Como nós temos aprendido, Senhor Deus, ao longo das semanas aqui, Senhor Deus, estudando essa carta, sobre os relacionamentos ao Senhor sociais, abrangindo o Senhor nos diversos âmbitos dos relacionamentos humanos. Temos aprendido muitíssimo, Senhor, e que esta noite não seja diferente. Um verso, um texto que fala especialmente e diretamente para maridos, Senhor. Que Tu possa, Pai, nos abençoar nesta noite com a Tua palavra, nos fazendo compreender com mais profundidade, com mais clareza a verdade da Tua palavra a respeito da responsabilidade dos maridos, ó Senhor, em relação à sua esposa. Aquilo que Cristo é, Senhor, para a esposa, que Tu capacite e habilite os maridos dessa igreja a serem para as suas esposas. Cristo é para a igreja, Senhor. Os maridos dessa igreja possam ser para as suas esposas, Senhor.
Que os maridos, que os homens dessa igreja possam seguir nas pisaduras de Cristo e imitá-los ao Senhor no trato dele para com a igreja, a fim de que nós, os maridos, possamos tratar adequadamente, biblicamente, Senhor, nossas esposas. Nós queremos, ó Senhor, vivemos vidas agradáveis a Ti. Por isso nos ajude, Senhor, e por Tua graça nos fala ao coração através da Tua palavra, pois reconheço a minha total e completa dependência a Tua. Por isso, suplico ao Senhor, te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, título do sermão: A vida piedosa nos relacionamentos sociais, o marido piedoso. O marido piedoso. Temos estudado essa carta aqui ao longo de alguns meses, e nós vimos desde o começo, a partir do capítulo 1, que Pedro ele fala a respeito da salvação, no capítulo 1. Ainda no capítulo 1 ele fala sobre a santidade pessoal, individual, de cada crente, né, que por graça foi salvo pela obra de Cristo. Existe uma das implicações da salvação gratuita por meio de Cristo, é a santidade pessoal de vida. Bem como também uma outra implicação é a santidade no amor. A vida fraternal vivida entre os irmãos, entre a igreja, o amor para com o povo de Deus. Quando entramos no capítulo 2, versículo 1 a 10, nós vimos o que nós somos em Cristo. Somos edifícios espirituais, né? Somos como edifícios, como tijolinhos de um edifício só que constitui a igreja, é uma figura da igreja também. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o objetivo de proclamarmos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando chega no capítulo 2, a partir do versículo 11, nós vamos ver Pedro, então, aplicando toda essa doutrina para a vida prática dos crentes da igreja. Então, ele começa a falar a respeito dos relacionamentos sociais. E ele começa a falar, primeiramente, sobre como nós devemos nos comportar diante dos gentios, dos ímpios, versículo 11 ao versículo 12. Do versículo 13 ao 17, nós vimos como nós devemos nos relacionar ou lidar com as autoridades civis. Devemos tratar todos com dignidade, com honra, com respeito, com obediência e submissão. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos em relação às autoridades civis. Vimos então, há 15 dias atrás, do versículo 18 a 25, qual é a responsabilidade de um servo diante do seu senhor, para a época aqui, não é isso? Nós então fizemos a equivalência de um funcionário para o seu patrão nos dias de hoje. Como um funcionário crente deve se relacionar com o seu patrão? E nós vimos também aqui que um funcionário ele é chamado a ser submisso, a ser obediente, a honrar, a respeitar o seu senhor, o seu patrão, seja ele bom ou ruim. Se for por conta da justiça e sofrer por conta disso, então bem-aventurados nós somos. O que importa é, primeiramente, obedecer e honrar ao Senhor através do nosso serviço prestado ao nosso patrão, à nossa empresa, aos nossos superiores a quem nós prestamos serviço. Mas aqui, então, Pedro apontou o servo piedoso. Quais as características, como ele se comporta, como ele age em relação ao seu patrão, ao seu senhor, né, de acordo com o texto. E semana passada, então, nós vimos Pedro falando, quando entra no capítulo 3, do versículo 1 a 6, um outro aspecto do relacionamento social, que é como uma mulher cristã deve se relacionar com seu marido. E aqui, de maneira bem específica, né, um marido ímpio, descrente. Ele vai ensinar de que a mulher crente, que é casada com um homem ímpio, ela deve ser submissa a ele. Ela deve obedecer, ela deve honrar, ela deve ter um bom procedimento diante do seu marido, para que, através desse seu bom procedimento, Deus possa usar isso para trazê-lo à fé e à salvação em Cristo Jesus. Ele mostra que a prioridade de uma mulher cristã não é o adorno externo, frisado de cabelo, adereços de ouro,
ou aparato de vestuário, embora isso tudo seja importante, mas não é a prioridade para uma mulher cristã. Ela deve ser adornada com a piedade, com as virtudes de uma mulher cristã. Então ele dá o exemplo de Sara. Então quando nós chegamos aqui no versículo 7, ele agora vira ou dirige a sua palavra para o homem, para o marido crente, um homem ou um marido piedoso. Como então o marido, ou qual é a postura, as características, e como um marido crente piedoso deve se relacionar com a sua esposa? É isso que nós iremos ver, irmãos, fundamentado nesse versículo 7 apenas. A gente vê, irmãos, que o ensinamento de Paulo sobre o casamento, em Efésios 5, Colossenses também fala, ele é complementado por uma passagem paralela de Pedro, esta que nós estamos aqui. Uma passagem que talvez seja ainda mais clara e direta. Após ordenar que as esposas se submetam aos seus maridos, versículo 1 a 6, Pedro agora se dirige aos homens, aos maridos. Então ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a sua mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro, irmãos, responde a uma pergunta que todos devemos fazer quando nos deparamos com ensinamentos de Paulo sobre o ministério da palavra de Deus por parte do marido. Você sabe muito bem que o marido tem a responsabilidade dada pelo próprio Deus de pastorear sua esposa, de pastorear sua casa, de pastorear o seu lar e a sua família. Então, diante desse desafio de um marido crente, que é chamado para ser piedoso, algumas perguntas surgem, como por exemplo, o que devo dizer à minha esposa? Como posso saber a forma de encorajar minha esposa a partir das Escrituras? Pedro responde de 3 maneiras a essas perguntas, que a gente pode levantar. Primeiro, ele diz que devemos viver em íntima comunhão com a nossa esposa e que devemos prestar atenção nela e perceber o que se passa dentro dela. É a ideia aí da primeira parte do versículo, né? Maridos, vós igualmente viver a vida comum do lar com discernimento. Então, para que nós saibamos como pastorear a nossa esposa, como instruir a nossa esposa, como nos relacionar com ela, precisamos conhecê-la intimamente. Esse é o primeiro ensinamento que nós devemos ver com mais profundidade. Para que nós possamos perceber o que passa na mente e no coração da nossa esposa, os desafios que ela encontra ao longo da vida, do dia a dia. Segundo, ele insiste que nós devemos agir de uma maneira que demonstre que você estima sua esposa profundamente. É a maneira como devemos nos relacionar e lidar com a nossa esposa. Nós devemos agir, viver com ela, de uma maneira que nós possamos demonstrar claramente a ela que nós a estimamos profundamente, que nós a consideramos profundamente, que nós a amamos não apenas de palavra, mas de fato e de verdade e ações. Essa é a segunda maneira. E a terceira coisa que esse verso nos ensina, e o que Pedro nos diz, ele vai nos apontar uma razão e um objetivo pelas quais devemos agir de tal maneira com a nossa esposa. Então, o primeiro ponto, irmão, nós iremos ver que um marido piedoso, ele deve viver em íntima comunhão com a sua esposa. Está aí na primeira parte do versículo 7. Vamos ler? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Primeiro, Pedro diz, vivei a vida comum do lar. Irmãos, a maioria dos homens poderia responder essa pergunta, sabe como? Então está tudo bem. Podemos passar para o próximo passo, né? Nós moramos na mesma casa. Alguns homens podem pensar dessa maneira quando lê esse pedaço desse verso. Vós, maridos, igualmente viver a vida comum do lar. E a gente passa a pensar de que o que Pedro está dizendo aqui é simplesmente estar morando no mesmo lar, estar morando debaixo do mesmo teto, estar morando na mesma casa. Mas é claro, irmão, que esse não é o ponto de Pedro aqui.
Em vez disso, você deve viver com sua esposa. A palavra aqui para viver é um termo que significa comungar e traz a ideia de comunidade. Ou seja, o que Pedro está dizendo, irmãos, é que os maridos devem viver com suas esposas como uma única vida compartilhada. Uma vida compartilhada com a sua esposa. Uma vida de comunhão íntima, de intimidade com ela. De maneira que você possa conhecê-la intimamente, profundamente, pessoalmente, e ela igualmente a você. Os maridos devem interessar-se pelas coisas que interessam a esposa. E a esposa deve fazer o mesmo, evidentemente. Os cônjuges devem passar tempo juntos e viver no mesmo ritmo. É extremamente valioso para um casal conversar e orar à noite, por exemplo, antes de dormir, e começar o dia com incentivo à oração. Ele está claramente dizendo, irmãos, que um marido que vive em comunhão com sua esposa será mais capaz de ministrar a palavra de Deus a ela. Isso é óbvio, isso é claro. Quanto menos conhecemos a nossa esposa, irmãos aqui presentes casados, né? Mais difícil será nós pastoreá-la. Porque se nós não soubermos o que passa na mente dela, no coração dela, como ela está, quais são suas preocupações, os seus problemas, os seus dilemas, as suas limitações, as suas dificuldades, mais difícil será nós sabermos aconselhá-la, instruí-la, ensiná-la na verdade de Deus. Então, quanto mais vivermos em comunhão íntima com a nossa esposa, mais seremos capazes de ministrar a palavra de Deus a ela. Ao desenvolver seu ponto, o apóstolo diz que os homens devem viver com suas esposas com discernimento. É o que diz aí o texto, né? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. O texto original, irmãos, não diz que os homens devem apenas agir com discernimento. Ou como dizem outras traduções, que eles devem ser compreensivos. Pedro não está apenas dizendo aos maridos para não deixar a toalha em cima da cama. Ou não esquecer de colocar os pratos na pia. Não é isso que Pedro está dizendo, né? Simplesmente. Quando ele fala de viver com ela com discernimento. Ele não está dizendo, marido, coopere, né? Tira a toalha da cama, coloca o prato na pia, mantenha as coisas organizadas. Não é isso que Pedro está dizendo apenas. O texto, irmãos, em seu original, na verdade, diz que os maridos devem viver com suas esposas de acordo com o conhecimento. Em outras palavras, o marido deve saber o que está acontecendo com a esposa. Essa é a ideia de viver com a esposa com discernimento. É viver com ela de acordo com o conhecimento que eu tenho dela. É saber o que está acontecendo com a minha esposa, o que passa na cabeça, no coração, as preocupações e todas as coisas mais. Irmãos, você consegue identificar pelo menos uma questão importante que esteja na mente e no coração da sua esposa, que está trazendo medo, frustração ou preocupação? Veja, isso aqui é uma pergunta que deve nos fazer, como maridos, ainda mais crentes, refletir a respeito do nosso relacionamento com a nossa esposa, irmãos. E como estamos nos relacionando com ela, como estamos vivendo com ela. Porque como maridos, devemos sim, principalmente à medida que o tempo vai passando, conhecendo mais intimamente e profundamente a nossa esposa. Não apenas em seu caráter, bem como também nas coisas que traz preocupação, que traz frustração, que traz medo à nossa esposa, a fim de que nós, como maridos responsáveis, possamos administrar a ela a palavra de Deus, a fim de encorajá-la, de edificá-la, de instruí-la, de ensiná-la e de santificá-la pela palavra, como Cristo faz com a igreja. Então você, marido aqui presente,
Você consegue identificar alguma coisa na sua esposa que está lhe trazendo medo, frustração, preocupação, ansiedades? Essas são as coisas que Pedro tem em mente, irmãos. A maioria dos maridos não tem a menor ideia dos desafios que pesam os corações de sua esposa. E isso é uma falha da nossa parte, irmãos, quando nós não nos apercebemos as lutas que a nossa esposa está passando diariamente, constantemente, com os muitos desafios da vida. Então nós falhamos como nós não nos apercebemos disso. Por quê? Porque poderíamos estarmos administrando a elas a palavra de Deus, a fim de que ela possa vencer os seus medos, as suas frustrações, as suas preocupações, assim, as suas ansiedades ou qualquer outra coisa que poderia estar nos tirando a paz. Então, estaremos pastoreando o coração da nossa esposa. Veja, essa, irmãos, é uma responsabilidade nossa, como homem. E nós nos enganamos quando nós pensamos, ou caímos nessa ideia, de que a responsabilidade primária de pastorear minha esposa é do pastor da igreja. Ou a responsabilidade primária, que eu me estendo para outros grupos, né, de pastorear e cuidar dos meus filhos, é do pastor da igreja, somente na igreja. Não. A responsabilidade primária de pastorear as esposas é do marido. De pastorear os filhos é do marido. A igreja apenas é uma auxiliadora do seu pastoreio sobre a sua família. O pastor está aqui, né? Semana após semana, dia após dia, nas visitas pastorais, nas conversas, trazendo orientações, ensinando a palavra de Deus, a fim de municiar os homens no cumprimento de suas responsabilidades, de liderar os seus lares, de pastorear a sua esposa e os seus filhos. Portanto, meu irmão, não terceirize a sua responsabilidade para outros. É você quem tem que assumir a sua responsabilidade, dada pelo próprio Deus, como homem, um esposo crente, piedoso que você é ou deva ser no relacionamento para com a sua esposa. A realidade, irmãos, é que o marido deve saber o que está acontecendo no coração e na mente da sua esposa. Se pretende ministrar com eficácia a ela a palavra de Deus. Se pretende pastorear com eficácia a sua esposa através da palavra de Deus. Você deve saber, conhecer intimamente a sua esposa. Esse é o nosso primeiro ponto. Viva em íntima comunhão com a sua esposa. Conheça ela. Conheça ela. A tal ponto que você seja capaz de discernir o que está lhe causando preocupação, medo, frustração, ansiedades, preocupações exacerbadas, para que você, através da palavra de Deus, aplique a ela a palavra de Deus, pastoreando o coração dela, tratando com ela, instruindo, ensinando, aconselhando, conduzindo, guiando e dirigindo a mente, o coração, os passos e as decisões que a sua esposa, porventura, venha tomar. Segundo lugar, irmãos, o que Pedro nos ensina nesse verso é que os homens, ou um marido piedoso, não apenas deve viver em íntima comunhão com sua esposa, mas também deve tratá-la com dignidade. Trate sua esposa com dignidade. É o que diz aí na parte 7, na parte B do versículo 7, né? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Tratai-a com dignidade. Pedro também diz aos maridos, irmãos, que tratem suas esposas com dignidade. O ponto aqui, irmãos, não é meramente que o marido deve ser cortês e educado com sua esposa.
Não é meramente isso, tratar a esposa com dignidade, ser cortês com ela, ser educado com ela. Embora isso também deva ser a maneira de falar com nossa esposa, evidentemente. Mas a melhor tradução para tratar com dignidade aqui é estimá-la. O marido deve estimar a sua esposa, ter ela em autoestima. A palavra original aqui do grego usado é uma palavra cujo significado literal é consideração. Essa palavra é usada para atribuir um alto preço a algum objeto no mercado. Então, a mesma palavra que está sendo usada aqui, quando Pedro está orientando os maridos a tratar a sua esposa com dignidade, com máxima consideração. A palavra era usada aqui no mercado, né? Era atribuída a um objeto de um alto valor. Então, a mesma palavra que Pedro está usando aqui para se referir à maneira como os maridos devem tratar a sua esposa em alta estima. Como algo ou alguém, evidentemente, que tem um alto preço, um grande preço. De maneira a comparar, né, é como um objeto valiosíssimo no mercado. Que a gente considera, né, como uma joia, como uma pérola, como algo precioso. Que nós a estimamos, a consideramos, a temos em alta estima e a temos como um alto valor. Assim também os maridos devem tratar a sua esposa, considerando-a, irmãos, em alta estima. O marido deve demonstrar à sua esposa que a valoriza grandemente, que ela é preciosa para ele. Você tem feito isso, meu irmão? Não apenas em palavras, mas de fato? E eu lhe faço uma pergunta: será que a melhor maneira de fazer isso, ou seja, considerá-la e demonstrar que você valoriza grandemente ela, que você tem ela como algo preciosíssimo aos seus olhos, a melhor maneira de demonstrar isso é simplesmente presenteá-la com flores ou joias? Isso é importante, evidentemente. Essas coisas, irmãos, também façam parte. Essas são formas relativamente fáceis de comunicar a preciosidade de nossa esposa. Quando eu dou flores, quando eu dou joia, quando eu dou um presente, ok, isso é bom, deve ser feito. Mas isso não é tudo. O primeiro caminho, irmãos, para nós demonstrarmos na prática a nossa consideração pela nossa esposa, a nossa estima por ela, é através dos 2 primeiros mandamentos de Pedro, que é basicamente o nosso tempo e a nossa atenção. Essa é a maneira mais eficaz, mais bíblica, mais correta de nós manifestarmos e demonstrarmos na prática o quanto nós consideramos, estimamos e temos a nossa esposa em alto valor, em alta estima para nós. É dando tempo e atenção que realmente manifestamos o quanto estimamos e valorizamos a nossa esposa. Meu irmão, dê flores à sua esposa. Estou devendo, né, meu irmão? Dê presentes. Isso é bom. Mas isso não é tudo. Mais do que flores e presentes, dê o seu tempo à sua esposa. Dê a sua atenção a ela. E essa será a maneira bíblica e eficaz de você demonstrar na prática o quanto você a considera, o quanto você a estima, o quanto você a tem, sua esposa, como alguém preciosíssimo aos seus olhos. Irmãos, muita gente dão presentes, dão flores, dão joias, dão caixa de chocolate. Isso tudo é bom, como eu já falei. Mas quando a gente vai ver na prática, irmãos, são pessoas que parecem não ter a mínima estima ou consideração para com as pessoas que elas estão presenteando. Porque elas não dedicam tempo, elas não dedicam atenção
elas não nutrem verdadeiramente, na vida prática, um relacionamento íntimo com a sua esposa. Ele não tem a sua vida compartilhado com ela. Isso é uma demonstração de que você não a valoriza como deveria valorizar. Isso é uma evidência que você não a estima como você deveria, como um marido piedoso e crente, estimá-la, considerá-la algo valiosíssimo aos seus olhos e dedicar tempo e atenção a ela. Se eu perguntasse à esposa de cada um aqui presente nessa noite, da dedicação do seu esposo, o que eu escutaria das esposas? Escutaria que, não, pastor, meu marido, ele tem sido um marido piedoso, ele tem cuidado de mim, ele tem estado presente na minha vida, ele tem me dado tempo, ele me escuta, ele tem me aconselhado, ele tem me pastoreado, ele tem se importado comigo, com o meu estado de espírito, com minhas emoções e sentimentos, com minhas preocupações. Era isso que eu ouviria. Ele tem vivido a vida comum do lar comigo. Ele tem compartilhado a vida dele comigo, eu tenho compartilhado a minha vida com ele, e nós temos sido um casal abençoado. Ou eu escutaria algo completamente ao contrário disso? Onde há um relacionamento em que não há conversas, não há diálogo, não há cuidado mútuo, principalmente o marido para com a esposa, não há interesse. Interesse real, de cuidado. Espero que não seja esse o quadro, irmãos, dos casais aqui da igreja. Se você tem a sua esposa em autoestima, devendo-a considerá-la como alguém digno, então dê tempo e atenção a ela. Essa será a maneira como você manifestará na prática que você de fato a estima, a considera valiosa e tem ela em alta consideração. Porque é o que Pedro está nos ensinando aqui nesse verso. Que nós, maridos, crentes, somos chamados a sermos piedosos, devemos tratar a nossa esposa com dignidade, em autoestima, em alta consideração. Você tem feito isso? Sobretudo porque ela é um vaso mais frágil, como diz o texto, né? Ela é um vaso mais frágil. Ela precisa de cuidados, de proteção. Ela precisa de trato. Ela precisa de acompanhamento, ela precisa de orientação. Ela precisa ser carregada nos ombros masculinos, irmãos. Isso não é sobre a essência do que é uma mulher, porque nós já estudamos aqui várias vezes, já entendemos. E antologicamente a mulher não é inferior ao homem. Mas em termos de funcionalidade dada pelo próprio Deus, o homem está sobre a mulher como líder, como cabeça, como aquele que lhe governa, que lhe pastoreia, que cuida, que protege, que provê, que supre a sua necessidade, que lhe apoia em todas as coisas. Então agora, irmãos, Pedro vai apresentar uma razão e o objetivo pelas quais devemos agir de tal maneira com a nossa esposa. Primeiro, ele apresenta a razão.
Ele diz: porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida. A razão, então, que Pedro apresenta para que o marido possa tratar a esposa, como nós acabamos de ver, com dignidade, considerando como um vaso mais frágil, que precisa de cuidados, de amparo, de pastoreio, de conhecê-la, de viver a vida comum do lar, é que a sua esposa, como também uma cristã, ela é herdeira da mesma graça de vida. Ela é uma crente contigo. Então essa é a razão pela qual você deve agir de tal maneira com a sua esposa, com cordialidade, com respeito, com honra, com estima, com a autovalorização, com cuidados, com pastoreio, com conselhos, com ensinos. É porque ele é uma crente, uma herdeira da vida juntamente contigo. Você está ligado duplamente à sua esposa, se ela é uma crente. Você tem dupla responsabilidade sobre a sua esposa, se ela é uma crente. Quais são? Como marido e como irmão em Cristo. Que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de um cuidado fraternal. Como marido, você tem todas essas responsabilidades e também como irmãos em Cristo, vem sobre nós muitas outras responsabilidades que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de cuidar da nossa esposa. É porque ela é nossa irmã em Cristo e, além disso, ela é nossa esposa. Essa é a razão. E qual é o objetivo? Finalzinho do versículo 7. Para que não se interrompam as vossas orações. Veja que coisa forte é isso aqui. Por que devo tratar a minha esposa com dignidade, considerá-la em alto preço, em autoestima, em alta consideração? Porque se assim eu não fizer, as minhas orações serão interrompidas. Final do versículo 7, veja o que diz. Para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, em toda a Escritura, o que eu posso perceber é que se tem uma situação em que a oração de um crente ela não é ouvida, é quando o seu casamento não vai bem. Sobretudo, principalmente, quando o marido não está sendo o marido que ele deve ser. A palavra de Deus aqui nos ensina que nem as suas orações são ouvidas, as suas orações são interrompidas. Deus fecha os ouvidos para a oração de um marido que não está tratando, se relacionando com sua esposa como deveria se relacionar. É o que diz o final do versículo 7. Para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, a vida espiritual do marido está diretamente relacionada à forma com que ele trata a sua mulher. Vou repetir. A vida espiritual do marido está diretamente relacionado à forma com que ele trata a sua esposa, sua mulher. Se ele não está tratando como deveria tratá-la, se ele não está se relacionando com ela como ele deveria se relacionar, irmãos, ainda que crente, Deus fecha os ouvidos à sua oração. As suas orações são interrompidas. É uma linguagem popular, não é? Uma expressão que a gente ouvia muito antigamente, que é quando alguém estava vivendo no pecado, a gente costumava dizer, na verdade ouvir, né? Que a oração de fulano ou de fulana, ela não passa do teto. Não sei se os irmãos já ouviram essa expressão.
E essa expressão pode ser aplicada perfeitamente a esse texto aqui em relação aos maridos que não tratam a sua esposa com dignidade. As suas orações não passam do teto. As suas orações estão sendo interrompidas. Irmãos, o que Pedro está dizendo é que se o marido falhar em amar, honrar, se importar e respeitar sua esposa, tal comportamento interromperá suas orações. Porque, como alguém já disse, os suspiros da mulher maltratada se interpõem entre as orações do esposo e os ouvidos de Deus. Vou repetir isso aqui. Os suspiros, os gemidos de uma mulher maltratada se interpõem entre as orações do esposo e os ouvidos de Deus. Irmãos, Deus não aceita orações de marido que não trata a sua esposa com dignidade, que não a tem em estima, que não considera de grande valor. Provérbios 31:10 diz que o valor da mulher virtuosa muito excede o de finas joias. Ouça então o conselho de Matthew Henry. Ele diz: todos os casados devem se empenhar em se comportar de forma tão amável e pacífica um com o outro que não atrapalhem com suas brigas as suas orações. Vou repetir. Todos os casados devem se empenhar e se comportar de forma tão amável e pacífica uns com os outros que não atrapalhem com suas brigas as suas orações. Se tem algo que fecha o céu para as orações de crentes, é quando o seu casamento, o seu relacionamento não vai bem. Quando o homem não trata a sua mulher como deve tratar com dignidade. A maneira como você tem tratado a sua esposa é a razão pela qual suas orações não têm sido ouvidas por Deus. Você não tem amado ela como deveria. Você não tem honrado ela como deve honrar. Você não tem se importado nem respeitado a sua esposa como você deveria se importar e respeitar. Por isso, que o céu está de bronze para as suas orações. Conclusão, irmãos. Combinando os conselhos de Pedro e Paulo em suas cartas, vemos que um marido comprometido em nutrir sua esposa fará mais do que apenas tentar fazê-la sentir-se bem. Ele se envolverá e permanecerá envolvido em sua vida. Ele dará atenção a ela e compartilhará a sua vida com ela. Então, tendo um conhecimento muito mais íntimo e abrangente de sua esposa, o marido piedoso então ministrará a palavra de Deus, as áreas em que sabe que há peso, medo ou dúvida, de modo a edificar a fé de sua esposa e conformá-la à imagem de Cristo. Irmãos, Cristo trabalhou para santificar a sua igreja, como diz Paulo, purificando-a com a palavra. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, insiste ele. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, Efésios 5:28. Isso, irmãos, está em consonância com a afirmação de Pedro, no sentido de que o marido precisa estar próximo de sua esposa e conhecê-la como conhece seu próprio corpo. Paulo diz que os dois realmente têm essa proximidade no vínculo matrimonial, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Irmãos, assim deve agir o marido piedoso para com a sua esposa. Dessa maneira. Assim como Cristo alimenta, cuida, protege, ama, supre, se importa
com a igreja, assim também o marido deve em relação à sua esposa. Essa é a maneira, então, irmãos, que o marido piedoso deve se relacionar com a sua esposa. Você deve conhecê-la intimamente, ter comunhão íntima com ela, de tal maneira que você seja habilitado, capacitado, tenha o discernimento, o tato, sensibilidade de saber o que passa na cabeça dela, no coração dela, quais são as suas preocupações, medos e frustrações. Então, você saber como aplicar a palavra de Deus a ela, pastorear o coração dela. Você deve tratá-la com dignidade, meu irmão, com honra, com respeito, considerá-la como uma joia rara, como uma pedra preciosa de grande valor. Se necessário, como a própria palavra de Deus nos diz, dá a sua vida por ela. Porque ela não é somente sua esposa, ela também é sua irmã. E para que também as suas orações não sejam interrompidas. Ame a sua esposa, cuide dela, pastoreie ela, dê a sua vida por ela. Conheça íntima e profundamente, tenha comunhão com a sua esposa, compartilhe da sua vida, faça participante da vida comum dela. Converse, leia as escrituras, ore junto. Cuide, pastoreie a sua esposa. Essa é a maneira como um marido piedoso deve lidar com sua esposa. Você é um marido piedoso? Fica a pergunta para a nossa meditação. Amém. Vamos então, irmãos,